Tudo bem, Felipe? Como é que você vai? Henrique, Miguel, prazer é todo meu. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Muito bem. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta sobre o que aconteceu no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Eu queria saber qual a análise que você fez disso, né? Você teve um bloqueio das atividades, um motim, praticamente, eles impediram o Congresso de funcionar, tanto na Câmara quanto nos deputados, tentando forçar aí uma anistia à força. Eu queria saber como é que você viu isso, como é que você está interpretando e qual o impacto disso na política nacional. Miguel, eu tenho acompanhado essa semana, primeiro, o velho jogo de hipocrisia da extrema-direita brasileira, que se beneficia permanentemente das, né, garantias da democracia para exercer o jogo contraditório dela, que é o bloqueio da própria democracia. E ela chega ao teatro dos absurdos quando um deputado, filho do ex-presidente, está no exterior, articulando contra o país e sendo remunerado, né? Eu acredito muito naquela tese que a democracia cai porque existem semidemocratas. É um setor enorme do Congresso, muito poderoso, que se acumpliciou a esse modelo da extrema-direita e se beneficiava de ficar falando que é conservador nas redes, fazendo política fisiológica no dia a dia, mas esse setor, nessa semana, sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão porque viu concretamente até onde vai a extensão da insanidade desse povo, ou da agressividade desse povo. Eu acho que o que marca a semana, Miguel, Henrique, é a vitória nas redes, porque basicamente essas pessoas são influências. Eu acho que existe um trabalho do campo democrático. Eu conto sempre isso. Quando eu tomei posse na presidência da Ordem, nas primeiras semanas do governo Bolsonaro, nós contratamos um trabalho da FGV e simplesmente o campo democrático perdia nas redes sociais de 100-1, 190-10, né? E o que aconteceu na segunda-feira e ao longo dos episódios da prisão domiciliar, da tornozeleira, é que as redes sociais, que são o campo de embate desse pessoal, prioritariamente, têm vivido vitórias do campo democrático, do campo que eu chamo campo democrático, né? E acredito que o que aconteceu no Congresso foi parte desse desespero. Então você vê esses soldadinhos da extrema-direita, eu concordo com o Henrique, que eles são pessoas que tendem a desaparecer, porque só vivem nessa lama da qual eles se alimentam, muito tensos ao longo dessa semana, com a fortaleza institucional que está se montando no Brasil. E eu espero que os setores do centrão, do centro-direita, que em algum momento ficam flertando, em vários momentos, aliás, com essa possibilidade de eu quero as emendas, mas também quero o voto fácil, me autodenominando conservador e pró-família. Que esses setores entendam que a própria inviabilização deles também será parte desse processo autoritário que continua em marcha na extrema-direita brasileira e agora com a gravidade de estar marchando também com a força americana no mundo todo. Agora, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa. Acho que você viu aí a nossa thumb, né? A nossa manchete de hoje. Inclusive, a manchete também está até agora na manchete, é uma matéria de hoje à tarde, uma apuração minha que eu fiz aqui na revista, a respeito de 2 deputados. Naturalmente, eu não os citei porque a imagem não flagra isso, mas 2 fontes de dentro do Congresso me garantiram que 2 deputados, naquela cena dantesca em que o Mota não conseguia chegar na cadeira e tal, ficou aquela coisa horrível, 2 desses deputados estavam armados dentro do plenário, na mesa diretora da Câmara, com pistolas automáticas nas costas. Seriam armas legais, porque essas 2 figuras são egressas do Serviço de Segurança Pública dos Estados ou da União, enfim, não vou identificá-los aqui. Eu acho que você tem lugar de fala aí por 2 razões. A primeira delas, por ter ocupado já a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, e ninguém para zelar melhor pela legalidade e pela vigência institucional do que a própria Ordem. E também porque a gente sabe da tua história pessoal, e falando de violência política, você é filho de um desaparecido político, de uma pessoa que foi morta pelo regime militar. Eu queria saber o que você pensa especificamente desse esgoto a céu aberto, que chega a permitir não, porque desde 63, com a morte do senador Querala, é proibido
Eu queria saber o que você pensa exatamente a respeito disso. Pessoas armadas dentro do plenário da Câmara Federal, sentadas na mesa diretora da presidência da casa, e simplesmente ali gritando, intimidando e ameaçando. Eu não morro de amores pelo Hugo Mota, mas dentro do jogo institucional ele foi eleito presidente da casa e é ele quem chefia a Câmara. Os caras gritando com o presidente da Câmara com uma pistola automática carregada, enfiada no cinto, nos fundilhos da calça. Como é que é isso, Felipe? Em que ponto a gente chegou? É por isso que eu abri esse meu comentário, Henrique, assim, eu acho, isso eu vivi em Brasília como presidente da Ordem, eu acho que parte dessa caminhada foi da tolerância do chamado Centrão, né? O chamado Centrão, em vários momentos, se beneficiou dessa relação com a extrema-direita, que eu chamo de o voto barato, né? Eu vou agregar nas pautas, eu vou chamar voto com a pauta conservadora e eles foram tolerantes em vários momentos essa conduta de violência que é permanente, né? Eu tive um episódio nas minhas redes essa semana de eles xingam, eles atacam e depois quando você retribui e xingam, cai até na ironia, eles ficam loucos com o deboche, eles se vitimizam, né? E o Congresso, eu acho o Hugo Mota nesse momento uma peça-chave, porque ele mostrou fraqueza, né? Uma fraqueza inédita no Centrão, né? Uma falta de controle dos plenários desse político que eu chamo de vereador nacional, né? Aqui não é uma análise de caráter, mas esses políticos tradicionais, o Hugo é de uma família tradicional do interior da Paraíba, neto, bisneto de coronéis, eu acho que essas famílias formadas na política brasileira, que em algum momento flertaram com isso, foram tolerantes em vários momentos com o armamento, a violência, o que o Bolsonaro criou como esfera. Eu lembro sempre que o Bolsonaro, na primeira vez que ele teve um palco nacional, que foi o programa do Jô Soares, ele pugnou pela execução do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi assim que ele ficou conhecido. Nós não estamos lidando com inocentes ou com pessoas que não sejam violentas. Eu, inclusive, sou muito duro quando respondo a eles, porque eu não tenho nenhum tipo de prurido eu acho que tem que ser na pancada mesmo. Você é jurista. Não, você, meu amigo, essa gente não entende a lógica do direito. Nós temos que criar um muro institucional em volta deles e disputar todos os espaços. Isso que vocês estão fazendo a partir desse trabalho belíssimo aqui é fundamental. Eu volto a marcar isso. Eles saíram nas redes porque o ódio anda na frente. E nós temos que ser muito duros. Eu espero que o Hugo, parece que hoje ele deu sinais disso. Eu tenho deputados amigos. Ele compreenda que ou bota o freio agora, esses políticos do campo tradicional, ou botam o freio agora, ou nós vamos continuar nisso que você estava falando, essa marcha que eles se beneficiam das liberdades para continuar avançando. E do medo, né? Eu fico dormindo encabulado, às vezes, constrangido, com medo de parte da advocacia brasileira com essa gente. A dubiedade com algo que vai matar a própria profissão da advocacia. A advocacia pode viver no autoritarismo? Pode, aliás. São as páginas mais bonitas da nossa história. Mas ela vive corretamente na liberdade. Ela é a profissão da liberdade. Ela é porta-voz da cidadania. Né? Nas garantias individuais, nas garantias fundamentais, estão o exercício da advocacia. Então, espero que cada vez mais a população acorde para isso e acho que está acordando. Eu posso ser um otimista do copo meio cheio, mas eu vejo nas redes, eu vejo pessoas conservadoras, todos cansando dessa estratégia de batalha permanente, de conflito permanente. E se for preciso gritar, e se for preciso jogar duro, nós temos que jogar duro. Essa é a minha tese. Perfeito. Miguel, só rapidinho, uma coisa bem breve aqui. Tem um comentário aqui, já está printado, tá? Maria José Rocha de Paula. Cadê o Frei Chico, irmão do Lula, ladrão dos aposentados? O Lula escondeu. O Frei Chico está processando pelo menos 7 pessoas por essa acusação. Eu estou mandando os seus dados para o pessoal para encaminhar para o jurídico do Sindinap e também para o advogado pessoal do Frei Chico, para ele te meter aquele processo, aquela tochada judicial. Maria José Rocha de Paula. Aguenta aí que já o Frei Chico vai te acionar para você provar isso aí que você acabou de escrever. Tá bom, Maria? Beijo.
É isso, Henrique. Não tem jeito, não dá para ser condescendente. Você vê, esse esquema do INSS nasceu no governo Bolsonaro. E eles agora passam a semana inteira fazendo perguntas. Cadê isso? Cadê? Perguntaram a semana inteira, cadê meu pai? Ligaram para o meu gabinete, ligaram para o meu escritório. Quem sabe onde está meu pai são os torturadores, os assassinos. Bolsonaro deve saber mesmo o que aconteceu, como ele diz que sabe, né? Então, assim, nós não podemos ser condescendentes. E o que nós herdamos é a Constituição de 88. Ela é a nossa garantia. Nós hoje temos uma grande confluência da extrema-direita mundial para tomar o governo no Brasil. Nós vamos viver nos próximos 1 ano e meio uma batalha. E nós não podemos ser condescendentes e acho que devemos estar abertos ao campo democrático. Já falei isso aqui com vocês recentemente. Eu acho que se o Hugo Mota quiser vir, tem que vir. O Arthur Lira quiser vir, tem que vir. O Elmar tem que vir. Eu acho que eles têm que compreender que não existe o caminho deles, digamos assim, de políticos tradicionais, nesse lodo, nesse esgoto que o bolsonarismo criou no Brasil. É bom que você fala isso, Felipe. O Lula almoçou com o Gilberto Kassab hoje, né? Aí saiu uma notícia aqui, até separei aqui uma notícia, o Kassab dizendo que o Lula voltou a ser favorito. Esse almoço com o Kassab, que é o presidente nacional do PSD, que é o seu partido, inclusive, eu queria saber se ele já é um sinal assim de que uma parte do centro já está ficando irritada com esse comportamento radicalizado aí da ultradireita. Até o Hugo Mota, eu vi uma entrevista com ele tem o jeitão dele, mas ele falou na entrevista, né, que o centro não concordou com aquilo que aconteceu, esses bloqueios. Como é que você está vendo aí a relação do PSD? Porque todo mundo fala que o PSD vai ser um partido muito importante, não só o partido em si, mas o que ele representa, né, de ser um centro político mais democrático. Como é que você está vendo o PSD? Eu acho que é uma sinalização, sim. Acho que o Kassab se orgulha muito de ter essa sensibilidade. E acho que é uma sinalização de vários estados. Se a gente for olhar, por exemplo, o ministro da Agricultura, é um senador do PSD antibolsonarista num estado bolsonarista. Em Pernambuco, a Raquel Lira, que é de tradição democrática, a família Lira sempre foi democrática em Pernambuco, é uma procuradora do estado. Lá, a família Campos e a Raquel Lira, que são as duas forças dominantes, vão ficar no campo da democracia, ela está no PSD. No Rio de Janeiro, o Eduardo já declarou, né, e por isso eu estou no PSD, com muita tranquilidade, que o nosso palanque será, se Lula for candidato, o palanque do Lula. Né? Então, eu acho que sim, é uma movimentação clara. Eu não vejo mesmo um campo mais conservador do PSD, um Eduardo Leite apoiando o Bolsonaro, nessa atual condição, ou a Michele Bolsonaro, e acho que o PSD vai ser fundamental nessa marcha. Rodrigo Pacheco em Minas, é algum que eu sei que vai ficar no campo da democracia, é um democrata. Então, esse almoço hoje talvez seja um marco disso que eu estou lhe dizendo, um freio que tem que vir dos democratas nesse momento que eles começam a dizer que vão jogar o jogo do tudo ou nada, já estão jogando o jogo do tudo ou nada, e nós podemos ver a qualquer momento sinais mais graves disso. Eu me preocupo com atentados, desestabilização, a gente tem que estar de olho. Ontem houve ameaça de bomba em avião, são pessoas desesperadas que saíram do esgoto e do absoluto anonimato que viviam através dessa rede de ódio que foi construída para dar embasamento à família Bolsonaro e não vão voltar para esse anonimato de forma pacífica. Ô, Felipe, me diz uma coisa, só antes aqui, rapidinho, tá? Tem um pessoal que está baixando o nível aqui. Porque eles gostam muito de mim, Henrique. E eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz, você sabe que eu digo para eles, ontem eu briguei com o conselheiro federal da Ordem, que era o caixa do Pablo Marçal, o sujeito que teve a restrição de aproximação com a mulher, porque vendia as fotos da ex-mulher influencer para fotos nuas. Falei, esse tipo de gente brigando com a gente, eles têm que se convencer que é o que faz a gente dormir feliz, Henrique, Miguel. É o que faz a gente ter certeza que a gente está no lugar certo. Se eu tiver alguma dúvida, o ódio deles me reforça toda a minha esperança no Brasil. É exatamente isso. Aliás, eu queria até dizer, porque esse rapaz é gado, né? É bovino, é Angus. Ele entrou aqui e escreveu assim: canal de bosta.
Wallace, vai soprar um canavial de flauta, se é que você me entende, meu camarada. Vai que vai. E não Porra, liga numa aula, né? Liga numa aula antiga do Olavo, porra. Vai curtir tua noite de sexta. O cara vem aqui encher o saco. Sexta-feira, o cara vem dizer que o Jornal da Fórum, o IA Fórum, é um canal de... vai soprar um canavial de flautas, Wallace Nascimento. É o seguinte, Felipe, eu queria te perguntar, não posso deixar de perguntar isso. Você sabe que o jornalista faz perguntas incômodas. Eu queria saber, você é um ex-presidente da Ordem, como foi que você recebeu a nota emitida pela atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já estava em monitoramento por tornozeleira eletrônica. De fato, era confusa a ordem do que ele podia fazer e o que não podia, e de fato ele também esticou a corda demais, independentemente, ele não podia fazer aquilo. Enfim, me parece, tem um ditado que eu acho sensacional, que é assim: em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ali me parece que o Alexandre de Moraes carcou a mão de um jeito, ele atochou até o cotovelo, mas o Bolsonaro, em contrapartida, estava fazendo algo flagrantemente ilegal, segundo aquela medida restritiva, aquela medida cautelar que tinha sido aplicada a ele. Enfim, foi uma confusão danada, mas a ordem saiu aí, se manifestou, se posicionou de forma contrária à maneira como foi expedida essa ordem de prisão domiciliar, enfim, ou pelo menos não se manifestou sobre o fim, mas sobre os meios utilizados para que isso... Eu queria te escutar para saber o que você pensa a respeito dessa manifestação da OAB. Primeiro, eu tenho muita compreensão que a OAB tem um papel, digamos assim, das garantias individuais, do devido processo, que ela não pode abdicar, mesmo dos nossos adversários. Para mim é muito fácil, eu sou uma foto na parede, tenho posição conhecida e fui coerente com a minha posição quando presidi a ordem, mas compreendo, né, que a ordem tem um papel, e esse papel a advocacia não deve abdicar desse papel, de garantir o devido processo. Nós não devemos nos transformar no que condenamos. O grande problema da ordem hoje é que o Conselho Federal da Ordem ele permite ao presidente ter um descolamento da base. O voto indireto hoje no Conselho Federal ele é uma arma para a ordem ser contramajoritária. E ela está dividida, porque os estados estão divididos no Brasil, né? As regiões estão divididas. Isso torna muito difícil a construção de consensos na Ordem dos Advogados. E isso está gerando, sim, um problema de comunicação, porque acaba que a sociedade muito polarizada, a ordem acaba numa posição de centro, só que eu acho que ela tem que afirmar, e eu tenho debatido isso com colegas queridos que estão no campo democrático, ela tem que afirmar permanentemente o apoio ao Poder Judiciário, que no Brasil vai exercendo um papel que nos Estados Unidos ele não exerceu, né? A verdade é que o Trump voltou às urnas, com a lógica miliciana dele, com a mentira, com o dinheiro, e ganhou as eleições porque o judiciário não exerceu o seu papel. Então, esse papel, a duras custas, com erros e acertos, vem acontecendo no Brasil, e eu acho que nesse peso, né, a ordem deve garantir, claro, lá o devido processo, as garantias, o acesso do advogado, é papel da OAB, mas o norte principal da ordem deve ser a defesa do Estado de Direito, né, da democracia, e eu acho que ela tem que ser um pouco mais incisiva nisso. Eu tenho ponderado isso para muitos dos nossos colegas. Miguel? Felipe, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão da soberania nacional, que agora veio aí à tona, e pelo jeito vai ser um tema muito importante nas eleições do ano que vem, e no debate político, pelo menos enquanto a gente estiver sob ataque do governo americano, né? Ontem mesmo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez mais um ataque muito pesado ao STF. Agora estou ameaçando a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem a notícia hoje que a Casa Branca, bizarro isso, né? Chamou o Eduardo Bolsonaro para uma reunião, né? Terça-feira que vem, Casa Branca chamou o Eduardo Bolsonaro para uma reunião, sabe-se lá o que vem aí. Mas aí o Brasil foi atacado, né? Foi atacado não apenas pela tarifa, né, de 50%, que evidentemente prejudica muito vários setores nacionais, depois houve um recuo,
mas também pelo tom, né? O presidente Lula, ele até hoje está em estado de choque, né? Ele fala ele tem falado, eu nunca vi isso na vida. A comunicação de um chefe de Estado, né? Falar comigo, publicando numa rede social, num site dele, num texto cheio de ameaça, né? Contra o Brasil. Ele não teve nenhum esforço de se comunicar, e eles não estão conseguindo se comunicar com o governo americano. Não é só com o Brasil também, agora, a gente está bem claro isso, né? O Trump atacou a Índia, agora, mas como é que você está vendo esse ataque à soberania brasileira? O governador até de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um discurso ontem meio estranho, dizendo o Brasil agrediu os Estados Unidos. Ninguém entendeu nada, o Brasil não fez nada para os Estados Unidos, os Estados Unidos está atacando unilateralmente o Brasil. Mas como é que você está vendo? Você acha que isso mexe com o jogo político nacional? De que maneira você está analisando essa nova configuração? Né? É um elemento que a gente não tinha no nosso debate político. Não era, tinha sim, muito lateral, mas não era uma coisa central. Como é que você está vendo esse novo elemento no debate político? Foi uma coisa central na ditadura, né? O governo Carter foi fundamental para o fim da ditadura brasileira. O governo Biden foi fundamental para o fim do governo Bolsonaro, né? Porque foi o primeiro a reconhecer a vitória do Lula. Conversou muito com as autoridades, tomou medidas e carta pública contra aquela infame reunião dos embaixadores lá que o Bolsonaro fez. Eu vejo com muita preocupação, acho que a gente não pode, obviamente, não pode subestimar, estou dizendo uma coisa óbvia, mas vejo também como um grande momento para a liderança do Lula. Eu sou um admirador do presidente Lula, ainda que não seja hoje um petista, e acho que deram 10 anos de vida nova para o Lula, porque é um Lula renascido e um Lula que tem essa exata noção das relações entre países e exata noção da grandeza que uma nação deve ter, e o Trump não tem isso, né? Ele é um privatista da próprio papel da presidência, ele vê no Bolsonaro um espelho dele, eu acho isso uma tese, e ele vê na movimentação dos BRICS hoje uma clara ofensa a esse poder americano que ele julga imperial. Ele quer anexar países, ele quer anexar riquezas, ele diz que ele acha que está no fim de um ciclo de riqueza americana e que a força das armas ou a força do poder das tarifas é o que pode quebrar nações. O Brasil tem uma condição muito específica nessa batalha, muito interessante, inclusive internamente. Os estados mais prejudicados são estados extremamente bolsonaristas. Eu queria perguntar ao governador do Rio Grande do Sul como ele reage ao ataque do Trump, sabendo que o Rio Grande do Sul hoje é o estado mais prejudicado economicamente por esse ataque, né? Então, esses estados vão ter que fazer essa reflexão. Todo o discurso nacionalista da bandeira cai por terra. Então, é a grande questão do próximo ano. Eu acho que é uma questão internacional que o Brasil não vai lutar sozinho, né? Nós temos que compensar com essa conversa, esse diálogo que já se abriu com a Índia e com a China e aí por diante. Muito bem. Eu fiquei sem ver vocês, eu não sabia se eu estava no ar, caiu aqui. Não, estava assim. Henrique, deixa eu fazer uma última pergunta aqui para o Felipe, aproveitar a presença dele, falar sobre o Rio de Janeiro, né? A gente já tá se aproximando aí, né? Já estamos em agosto. Como é que você está vendo aí o debate político no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que vai ser um estado determinante, né? Alguns até chamam de swing state, porque vai para um lado, vai para o outro, dependendo da eleição. Como é que você está vendo aí a disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro, para o Senado, para o conjunto da bancada parlamentar e a posição do Rio também na eleição nacional? Eu acho que vai ser, até pela origem da família Bolsonaro, um estado-chave e que os campos já estão delimitados, né? Eu acho que é um fortalecimento nas últimas semanas da campanha do Eduardo, né? Esse fortalecimento é visível, até por uma confusão que há no campo. Essa disputa, a família Bolsonaro está numa disputa contra o centro, né? Quando os bolsonaros emparedam o centro, não é um problema prioritário para quem o tempo todo esteve contra eles, né? Eu lembro mais uma vez, sempre que eu sou chamado aqui, eu quero lembrar isso, que eu, como presidente da Ordem dos Advogados, compareci a um almoço no Palácio da Cidade,
que o presidente Lula, saindo da cadeia, não tinha sido convidado em nenhum estado do Brasil para uma agenda oficial. O prefeito Eduardo Paes, com todo o seu grupo, com o presidente da OAB, na época eu, convidado, algumas outras autoridades da sociedade civil, recebeu o presidente Lula, 2, 3 semanas depois de sair da cadeia, para um almoço oficial, dentro da agenda do governo, no Palácio da Cidade. O prefeito já deixou claro qual será seu campo. É óbvio que será uma eleição muito de resgate do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa... O Rio de Janeiro é o próprio laboratório das milícias, do envolvimento de forças de segurança com crime, da fragilização institucional. O Rio de Janeiro vai ser esse campo de batalha, mas o nosso campo está delimitado. Eu acho que a gente aqui tem que estar aberto aos conservadores que queiram se converter ao campo democrático, ou optar pelo campo democrático. Eu acho que a esquerda tem que ter consciência, falo isso como filho, neto de fundadores do PT, sei que o PT terá essa grandeza, espero que todos os partidos tenham essa grandeza na formação da chapa, né? Eu acho que pode ser uma chapa muito bonita, uma chapa com PSD, PSB, PT, espero que com PP, espero que uma chapa com PSOL, né? Eu vejo a possibilidade da gente ter aqui um verdadeiro campo democrático para enfrentar ou um Bolsonaro mesmo, ou um capacho deles que eles vão lançar aqui, como foi o delegado Ramagem, para que a gente enfrente e ganhe essa eleição no primeiro turno. O que eu tenho a dizer a quem está nos assistindo é a campanha, o movimento em torno do Eduardo, que campanha não há, obviamente, esse movimento vem crescendo muito nas últimas semanas, eu sinto isso, e sinto que é um movimento que mescla essas duas coisas. Mescla a democracia com um grande movimento de resgate do Rio de Janeiro dentro do quadro executivo, que é o Eduardo Paes, que é o quadro hoje mais gabaritado para conduzir essa caminhada nossa aqui. Maravilha. Felipe, muito obrigado, então, pela participação aqui. Um forte abraço, boa sexta-feira. Forte abraço, sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, gente? Obrigado.